aqui à minha esquerda, vou perguntar à doutora Magda Chambriard se a senhora quer adicionar algo, questionar, enfim. Não posso perder essa oportunidade, né, deputado? Inclusive a indústria 3D que eu não vi aqui, hein? Bom, a primeira coisa que eu queria fazer é parabenizar o Bruno pela exposição. Eu acho que a exposição do Bruno tem inúmeros pontos, vamos dizer assim, de similares com o que nós estamos pensando, né? O Bruno abordou diversas áreas econômicas, eu fico muito mais restrita, eu sou só petróleo, né? Mas eu queria fazer algumas pontuações em relação a coisas que eu anotei aqui, que coincide com o nosso trabalho. A primeira coisa que eu gostei, a gente chama de uma forma um pouquinho diferente, mas ele falou de economia oca. Eu tenho que concordar com isso, só que nós chamamos de desindustrialização precoce, né? Então, no fundo a gente está com uma indústria de transformação que foi alçada ao patamar de contribuição de 35% do PIB em meados da década de 80 e que hoje está com o seu menor nível desde a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, a gente não tem um nível tão pequeno de contribuição da indústria de transformação no PIB desde 1947. Né? E aí, já eu vou chegar no projeto de lei que o deputado Altineu está defendendo em Brasília e que precisa de ajuda, né? Já em relação ao conteúdo local. Um outro ponto que nós ressaltamos foi a questão dos empregos na região metropolitana, né? 80% da população do Brasil está nas regiões metropolitanas e a gente permite uma desindustrialização do porte da desindustrialização que aconteceu no Brasil, que já foi terrível, mas que consegue ser superada pela desindustrialização do estado do Rio de Janeiro, que foi maior ainda, como o Bruno mostrou. Nesse ponto, eu queria que o Bruno, se pudesse, me ajudasse com aquela curvinha vermelha que eu mostrei para você. Essa aí. Se vocês olharem essa curvinha vermelha, né, de valor agregado ao PIB da indústria de transformação e no Brasil, vocês vão ver que a Fundação Getúlio Vargas calculou o valor agregado da exploração e produção do petróleo no PIB do Brasil, nesse exato período, e ele tem essa exata forma. Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês. Queremos. Tá certo? Então, o que a gente olha aí? A gente olha um estado do Rio de Janeiro e um Brasil que, entre 2003 e 2009, desenvolve ativos da Bacia de Campos, principalmente no pós-sal, com conteúdo local. Ele enfrenta a crise de 2009 e, a seguir, ele começa a construir de novo ativos do pré-sal. E ele tem essa exata forma. Ou seja, isso aí a meu ver, olhando essa curva, e eu estou falando aí só de intuição feminina, tá certo? Tem uma grande contribuição da exploração e produção do petróleo e da confecção de bens no estado do Rio de Janeiro nessa curva aí. Põe aí siderurgia, indústria naval, apoio às atividades marítimas e tudo mais que vocês quiserem, mas a curva tem esse formatozinho aí. Eu gosto muito de falar o seguinte: a gente tem que ter persistência e resiliência. E
consequências das nossas escolhas, persistências e resiliências estão gravadas na economia do país. Então, por exemplo, quando a gente volta lá para o início da década de 50, né, a gente fez algumas escolhas, né? E essas escolhas se traduziram em projetos estruturantes de país. Dentre eles, né, está o setor petróleo, né? Logo depois aparece o plano de metas, vamos dizer assim, do JK, reiterando essas nossas escolhas, né? Mas nós escolhemos naquela época a indústria do petróleo, nós escolhemos a siderurgia, nós escolhemos a indústria de alimentos, e essa coisa evoluiu, né? E eu gosto muito de falar que na indústria do petróleo deu muito certo. Deu muito certo porque, em meados da década de 80, nós tínhamos metade das importações brasileiras como importações de petróleo cru, e a gente entendeu, a sociedade internalizou que não podia viver com aquilo. E a sociedade, ela se dedicou, ao longo de décadas, a remover todas as pedrinhas do sapato da indústria do petróleo. O resultado disso, gente, foi que... Desculpa, eu estou falando demais. Na hora que... Tá? O resultado disso é que a produção de petróleo do Brasil cresceu desde a década de 40, consistentemente, à revelia de governos civis e militares, de governos de esquerda ou de direita, de preços altos ou baixos do petróleo, né? E ela conseguiu vencer o medo das crises que amedrontam o Brasil no seu curto prazo. Ou seja, nós temos uma indústria que é de longo prazo, que se planeja a longo prazo, que investe a longo prazo, que colhe resultados a longo prazo. E nós temos políticas setoriais que se amedrontam com as notícias de curto prazo. Posso mandar para vocês também um conjuntozinho de notícias de jornal que eu coletei que mostram bem isso, né? Então, num determinado momento, nós estamos ricos. Está tudo dando certo, o Brasil vai ser ótimo, o pré-sal está maravilhoso. 2 anos depois, cai o preço do petróleo, nós estamos desesperados, de joelhos, tudo vai falir, tudo vai quebrar, etc, etc. 6, 7 meses depois, a Petrobras compra meia dúzia de plataformas de grande porte, o Brasil fica rico de novo, mas o Rio de Janeiro ainda não. Então, é interessantíssimo ver como é que a sociedade brasileira e as políticas setoriais se apavoram com as questões de curto prazo e com as respostas para os seus, vamos dizer assim, eleitores, quando, na verdade, ela não consegue transformar a resposta para os seus eleitores num plano de Brasil que eles têm que comprar. Tá certo? Então, isso é muito interessante. Essa figurinha aí, quando vocês veem o valor agregado ao PIB, ela está lá na veia. Quando o Bruno fala que o Rio não viveu uma bonança econômica, eu tenho que concordar com ele, né? Eu digo para vocês o seguinte: será que nós fomos capazes de, enquanto moradores, governantes, fazedores de política no Rio de Janeiro, de entender, de fazer a sociedade do Rio de Janeiro entender a importância da indústria do petróleo para o estado do Rio de Janeiro? Será que a gente conseguiu mostrar para esse estado que apurar tributos é diferente de ter uma economia consistente em volta de um setor que é estratégico não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil? Né? Então, vamos voltar a falar de escolhas, né? Eu gosto muito de falar de escolhas, porque essas escolhas estão sedimentadas na economia brasileira e a gente não se apercebe delas, né? Mas, por exemplo, a indústria do petróleo, ela foi, vamos dizer assim, beneficiada ao longo do tempo por essas escolhas, e não tem ninguém aqui nessa sala, nem no Brasil que eu conheça, que queira que a indústria do petróleo vá mal no Brasil. Não tem, não conheço, desconheço. Mas
também não tem ninguém que queira que a indústria do agronegócio vá mal. Todo mundo diz assim, poxa, a indústria do agronegócio, olha, é legal para chuchu para o Brasil. Agora vamos para o número. Para chuchu, soja, outras coisas. Para chuchu, para cebola, para cenoura, para tudo. Vamos falar um pouquinho de números. A indústria agronegócio e extrativa mineral paga 6 e pouco% do seu PIB em tributos. A indústria de transformação paga 44%. Dá para competir? Dá para você ter uma indústria de transformação, aí vamos falar de siderurgia, vamos falar de naval, vamos falar desses polos, vamos dizer assim, desses clusters econômicos todos. Dá para competir pagando 44% do seu PIB em tributo com algum outro setor econômico que paga 6,5% do seu PIB em tributo? Né? Então, nós estamos falando de escolhas da sociedade. Né? Quando a gente fala de cluster, a gente tem que falar junto, e aí eu estou complementando a visão do Bruno, com que eu concordei em 100%, dizer o seguinte, nós fizemos escolhas ao longo das últimas décadas. Essas escolhas estão válidas ainda? Né? A gente sente o resultado indevido das nossas próprias escolhas, mas a gente não rediscute as nossas escolhas. Vamos lá. Não estou empolgada, deputado. Quando eu falo em rediscutir escolhas, eu estou falando da necessidade de um planejamento de longo prazo, né? Eu estou falando também de tensões e injustiças, porque o Bruno levantou tensões e injustiças federativas que dão espaço a uma política estadual. Aí vamos falar o seguinte, o Bruno levantou aí a questão do conteúdo local. Olha, nós temos uma indústria do petróleo que está no estado do Rio de Janeiro, nós temos uma indústria naval no estado do Rio de Janeiro, nós temos uma indústria siderúrgica no estado do Rio de Janeiro que foi desenhada como projeto estruturante de país no mesmo momento que a indústria do petróleo foi desenhada para isso. E uma deu certo e a outra não. E pior, ninguém reclamou. Né? Hoje em dia, a gente tem uma competição brutal em relação à indústria do aço. A indústria do aço está sofrendo uma abertura de mercado, está com a pretensão de uma abertura de mercado unilateral, quando todos os países do mundo estão fazendo salvaguarda, né? E a gente está achando isso tudo natural e isso afeta o estado do Rio de Janeiro. Eu não estou vendo ninguém no estado do Rio de Janeiro discutir isso. Vamos lá. Aí cabe essa pergunta que o Bruno colocou. O que o estado do Rio de Janeiro quer enquanto economia? Né? Ele botou assim, como desafio, ele colocou lógicas socioeconômicas que não estão coordenadas. Não estão mesmo. A indústria naval não fala direito com máquinas e equipamentos, que não fala direito com a siderurgia, que não se unem quando a indústria de petróleo internacional vai ao fazedor de política dizer que não quer conteúdo local nenhum. Né? O Conselho Nacional de Política Energética baixa os conteúdos locais abaixo do mínimo. Quando a lei diz que cabe ao Conselho Nacional de Política Energética incrementar os índices mínimos, ninguém reclama, não ouvi ninguém dizer, não, peraí, você pode renegociar esses índices, é útil renegociar esses índices, a indústria de petróleo precisa mesmo renegociar esses índices, mas peraí, menor que o mínimo. Como é que é isso? A lei diz que não pode baixar menos que o mínimo, não, gente. Está na lei, é expresso na lei.
Aí eu fico perguntando, será que só eu que vi que o agente público só pode só cabem ações no estrito cumprimento da lei, que não é permitido ao agente público nem interpretar o silêncio da lei, quanto mais ir contra a lei? Mas como é que é isso? Eu tenho dificuldade de entender, às vezes, essas coisas, né? Falando em parque de siderúrgico, né? A siderurgia brasileira está enfrentando uma concorrência grande. Se ela é uma escolha do Brasil, se ela é uma escolha do Estado do Rio de Janeiro, se a gente reafirmar a escolha que vem lá desde a década de 40, a gente tem que olhar para essa indústria do aço de uma forma diferente, né? Ela é valiosa ou ela não é valiosa? Ela é um projeto estruturante de país ou deixou de ser? Nós temos que nos responder essa pergunta para que a gente possa enfrentar essas questões, porque senão vai ser vamos dizer assim, um amontoado de palpites, né? E eu gosto de dizer o seguinte: quem não mede não gerencia. A gente só pode dar opinião em cima de números e métricas bem planejadas. O Bruno trouxe aqui uma série de métricas. Nós temos outras séries de métricas, né? Essas métricas têm que estar disponíveis para o planejamento da sociedade. Ou então nós estamos fazendo aqui o quê, né? Que mais? Desafios, economia metropolitana, eu anotei aqui um monte de coisa, né? E aí eu vou falar também assim, nós estamos falando de conteúdo local, nós estamos falando de gás. Existem aí uma série de gargalos. Quem é que vai pagar o duto que vai trazer o gás do pré-sal quando as petroleiras estão com a carteira de projetos cheias de projetos mais lucrativos, porque nós licitamos tudo e vamos licitar mais alguma coisa, né? Elas estão cheias de projetos de óleo. Vocês estão querendo gás aqui, quem é que vai pagar por esse projeto de gás? Espera aí, vamos dizer assim, a lógica do negócio, eu não estou dizendo que ninguém tem culpa, não estou dizendo que cada um está honrando o seu chapéu, né? Mas a lógica do negócio diz, se eu tenho muitos negócios, eu quero fazer primeiro os que me dão maior lucro. Gente, não é o gás, não. Não é o gás, não, é o óleo. Isso me induz a pensar que esse gás vai ser tão mais reinjetado quanto mais projetos de óleo lucrativo nós tivermos. Só me dá uma parte? Dou, claro. Já mandei botar no site das nuvens. Eu oficiei a NP, porque nos últimos 20 anos, a rejeição de gás, que era da ordem de 10%, passou a ser 20%. E vai ser mais. Espera aí, querido. Aí eu fiz uma série de perguntas e também pedi a prospecção para até o ano de 2030 e também transformar não só em volume quanto em reais as perdas dos últimos 5 anos. E por que essa rejeição está tão grande? Entre tantos motivos, um deles é porque não tem duto. Os últimos 5 anos, em moeda de hoje, nós perdemos 2,8 bilhões de reais. E daqui para frente, é só simular em cima de que preço esse gás terá, mas possivelmente vai multiplicar por 5, 8 e 10. O que eu estou querendo dizer? O Rio de Janeiro, que é um dos maiores beneficiados com essa indústria, ele não tem assento em nenhuma mesa de negociação. E, no meu entendimento, a ANP está aprovando esses planos de desenvolvimento dos campos, também é um arrepio da lei, porque eu também li toda a legislação a respeito. É só para reforçar o que a senhora está dizendo.
Eu vou mandar para o senhor também uma projeção que nós fizemos, está no boletim da FGV Energia agora desse mês, uma estimativa de produção de gás e de gargalos logísticos e em que momento que a gente acredita que esses gargalos logísticos podem ser até, vamos dizer assim, insuficientes para atender o Brasil num cenário que eu estou chamando de estresse. Tá? Aí depois, isso fica para depois, eu te mando. Mas, quando a gente está falando disso tudo, né, no desenvolvimento do Rio de Janeiro e dos clusters de desenvolvimento e tudo isso, nós estamos falando de alguma coisa que a gente chama de conteúdo local. Né? Desenvolvimento, esforço de um país que acreditou nessa indústria como obrigação e contrapartida para a exploração e produção de petróleo no Brasil, num esforço que foi descontinuado ou pelo menos muito reduzido e que está para ser reduzido mais ainda porque está, vamos dizer assim, porque houve num determinado momento uma negociação, olha, você me dá isso, eu te dou aquilo. E, como tudo nessa direção, o que fica para depois acaba se perdendo. Então, hoje tem um projeto de lei que está sendo... Não me perguntem os números, eu sou péssima de memória para isso, né? Mas o deputado Altineu está relatando um projeto de lei que está na Comissão de Minas e Energia, que fala de obrigação de conteúdo local. Não aqueles conteúdos locais históricos, não, mas eu diria que conteúdos locais muito próximos aos mínimos. Na semana passada, isso era para ser votado em cenário de urgência. Isso ficou... houve votos independentes, né? Houve relatórios independentes, além do relatório do relator, e isso ficou para ser decidido essa semana, na quarta-feira. Era bom dar uma olhadinha nisso, vamos dizer assim, à luz do interesse do Estado do Rio de Janeiro, seja lá ele qual for. Né? Uma outra coisa é que, junto com isso, também esse mesmo projeto foi submetido à Comissão de Finanças do Congresso também foi adiado. Então, essa semana, nós temos esse mesmo tema sendo votado, se eu não me engano, nessa próxima quarta-feira, né, tratando desses dois assuntos, e é bom que o Estado do Rio de Janeiro olhe isso à luz do seu próprio interesse. Né? A indústria, as operadoras têm um interesse claro, né? A ABMAC e o Instituto Aço e a Siderurgia têm um interesse diverso, né? E eu gostaria de saber qual é a posição do Estado do Rio de Janeiro em relação a esse interesse. Ele pode ser um, pode ser outro, pode ser alguma coisa no meio do caminho, pode não ser nenhum dos dois, mas é bom tratar de um tema como esse, porque é um tema absolutamente crucial para o Estado do Rio de Janeiro. Né? E, por fim, falando em fortalecer complexo de petróleo e gás, né, que o Bruno levantou também, ele fala de naval, siderúrgico, plástico, petroquímico, máquinas, equipamentos, etc. Eu só posso concordar com isso tudo e alertar para duas coisas. A primeira é para o risco de colocar todas as fichas no Porto do Açu e esquecer de olhar a questão como um todo. Né? A questão do modal ferroviário é importantíssimo, o Porto de Açu é um porto moderno, onde está acontecendo tudo, mas ele não pode acontecer em detrimento do que já tem instalado. Né? Então, eu acho que tem que prestar muita atenção nisso. O todo, a massa do bolo tem que crescer e não ter seu crescimento deslocado, né? Um crescimento reduzido ou mantido no mesmo patamar deslocado. Então, eu espero que o Porto de Açu venha para contribuir para que o conjunto das atividades portuárias do Estado do Rio de Janeiro cresça e não apenas se desloque para o Porto do Açu. Falando de gás, né, nós temos a questão dos fertilizantes, só lembrando
que a indústria química no Brasil foi responsável aí por um prejuízo no primeiro semestre, em termos de balança comercial, de quase 20 bilhões de dólares. E fertilizante está nesse meio e gás é um insumo essencial. Acho que eu já falei demais, né, deputado? Não, está ótimo. Obrigado.